paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder mais uma vez meditar na palavra de Deus junto com você. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, Ruth capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou um menino e o pôs no seu regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Esse trecho que nós acabamos de ler, da palavra de Deus, conta o desfecho de uma história muito bonita que nós vemos na Bíblia, que é a história de Ruth e Noemi. Esse trecho que nós acabamos de ler conta quando Noemi pegou o seu neto em seus braços, quando Noemi pôde ver, cuidar do seu neto. E se você conhece a história de Noemi, você sabe que isso era algo muito improvável de acontecer. Provavelmente Noemi nunca sonhou, né? Teve momentos na sua vida que provavelmente ela não tinha expectativa, ela não tinha esperança, ela não via possibilidade dela ter um neto, dela segurar um neto nos seus braços, devido às situações, às circunstâncias de vida que Noemi passou. Provavelmente, enquanto ela estava no meio dessa situação, né, no meio dessa circunstância de vida tão triste que ela viveu, ela pensou assim: pronto, é o fim da linha. Né? Para mim não tem saída, esse é o final da minha história acaba aqui. Mas não, o Senhor tinha um recomeço, o Senhor ainda tinha novos capítulos, o Senhor ainda tinha uma nova história para ela, o Senhor ainda traria para ela muitas alegrias, muitas felicidades que naquele momento de dor ela nem imaginava, nem subia no coração dela, mas era o que o Senhor tinha para ela. E é isso que o Senhor tem para a gente também. Às vezes nós passamos por situações tão difíceis na nossa vida que a gente não vê esperança, que a gente pensa: pronto, agora é o final da linha. E a gente perde a perspectiva, a gente perde a esperança de uma nova história, de uma mudança, de uma transformação. Mas a nossa história não acaba enquanto o Senhor não disser que acabou. Enquanto o Senhor não colocar o ponto final, não é um ponto final. Então creia, continue, confie, não desista. Acredite que o Senhor tem novas histórias, novos recomeços para você também. E a história de Noemi, eu não sei se você se lembra, mas ela é nascida, né, morava em Belém, mas houve fome, houve crise, né, na cidade de Belém, houve escassez, e aí ela foi para Moabe, uma terra estrangeira. Ela, seu marido e seus 2 filhos foram para Moabe, porque a terra de Belém estava passando fome. E lá em Moabe, a Bíblia conta que o seu marido morreu e que os seus filhos morreram. Então ela ficou sozinha, né? Os seus filhos já haviam se casado, ela tinha as suas noras, mas as suas noras eram moabitas. As suas noras não tinham a obrigação de estar, de cuidar dela, né? E ela se vê lá em Moabe, sozinha, sem seu marido, sem os seus filhos, e ela escuta falar que em Belém as coisas melhoraram, que voltou a ter alimento, que voltou a ter comida em Belém, né? Que as coisas já estavam se acertando em Belém. Então ela decide voltar. E eu acho que foi nessa fase da vida dela que ela se viu completamente sem esperança, né? A Bíblia mesmo conta que ela estava amargurada de espírito devido à angústia, devido à tristeza que ela estava passando, sem seu marido, sem os seus filhos. Provavelmente ela não via mais perspectiva, não tinha mais esperança, e numa terra estrangeira. Então ela falou: eu vou retornar, eu vou voltar para minha terra, pelo menos lá eu tenho conhecidos, né? Vou passar minha velhice lá e vou morrer. Provavelmente isso que ela esperava, assim que ela esperava que seria o final da vida dela. Mas aí Ruth, uma das suas noras, decide voltar com ela, né? É uma história muito bonita, e ela fala: não, aonde você for, eu também vou, aonde você dormir, aonde você estiver, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E aí Ruth decide abrir mão
deixar a sua terra, deixar ali os seus parentes para acompanhar Noemi, para acompanhar uma mulher idosa, amargurada, sem perspectiva. Então a gente vê aqui também a fidelidade de Ruth, o cuidado de Ruth pela sua sogra. E Ruth também foi recompensada pela atitude que ela teve. Então as duas retornam para Belém. Lá a Ruth conhece Boaz, que virá a ser seu resgatador, né? E ela se casa e ela gera um filho. Esse filho é Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, o rei Davi, o tão conhecido rei Davi. Então, para alguém que provavelmente já estava sem esperança, né? Que era o caso de Noemi, Ruth, que na visão dela, né, estava abrindo mão de tudo, também sem grandes perspectivas, porque ela não sabia o que aguardava ela nessa terra diferente, nessa terra distante, mas ela foi fiel, ela acompanhou sua sogra e ela não abandonou a sua sogra, e Deus escreveu uma nova história para essas duas mulheres. Deus deu a elas um novo motivo de riso. Noemi, já em sua velhice, conseguiu, né? Teve o privilégio, teve o prazer de segurar o seu neto em seus braços. E o Senhor abençoou, e foi uma linhagem abençoada, e foi uma linhagem que deu, né, descendência ao rei Davi, e depois a tantos outros nomes, outras pessoas importantes. Então, Deus escreveu uma nova história para ela. Deus tem uma nova história para a gente também. Não desista. Às vezes o inimigo tenta sussurrar na nossa mente que é o final, que não existe alternativa, e a gente, quando está passando por uma situação difícil, às vezes a gente não enxerga a solução, às vezes a gente não enxerga uma saída, e isso vai minando a nossa esperança. Mas o Senhor tem uma nova história. O Senhor pode restaurar todas as coisas. Enquanto o Senhor não der um ponto final, a nossa história ainda não acabou. Então, enquanto o Senhor não disser que é o fim, realmente é o fim. Então, que o Senhor renove as suas esperanças, que o Senhor te abençoe, se renove no Senhor, se encha do Senhor, se encha da palavra do Senhor, entregue tudo nas mãos do Senhor, faça como Ruth fez, seja fiel ao Senhor, e o Senhor com certeza nos recompensará. Que o Senhor te abençoe e continue falando no seu coração, em nome de Jesus.